Alô, galera, tá no ar mais um episódio do Conta e Manda Podcast. Muito obrigado você que acompanha o nosso trabalho. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, por favor, lá no YouTube, compartilhe todo o nosso material nas redes sociais vizinhas. Ao meu lado aqui, Cadu Macri. Fala, Cadu, tudo bem, amigo? Tudo bem, Xará. Vambora para mais um. Agradecer a galera que tá se inscrevendo, curtindo, acompanhando as redes, fazendo o Conta e Manda crescer. E dessa vez agora ao seu lado, né? Programa que eu fiz com o Gilberto, com o Ael. Dessa vez, Carlos Eduardo e Carlos Eduardo, mas você, o Carlos Eduardo Éboli, e eu já abandonei o nome para ficar só com o sobrenome. Então, mas eu tenho o Duda, né? Que eu também tô adotando agora, então é Duda e Cadu. Então vambora. Duda e Cadu e Marcos Eduardo Neves. Um dos maiores biógrafos desse país, autor de grandes obras, pelos personagens do Marquinhos, a gente passeia pela história também, não só do esporte, não só do futebol, mas de grandes momentos da nossa história, grandes profissionais da engenharia, por exemplo, do mundo do entretenimento. Marquinho, meu amigo, tá tudo bem? Obrigado, hein, cara? Eu que agradeço essa oportunidade de estar revendo vocês, que o pessoal às vezes confunde a gente, né? Porque Marcos Eduardo, Carlos Eduardo. Aí, quantas vezes o pessoal faz um agradecimento a mim, ao Carlos Eduardo Novaes, ao Marcos Eduardo Novaes, ao Carlos Eduardo Neves. Enfim, é uma loucura. Então, as obras estão aqui, é só contar e manda. É isso aí, vamos contar e mandar muita história. Olha só, Alex, Nunes, Renato Gaúcho, Zico, Heleno de Freitas, aqui ó. Roberto Medina, cara. Medina, Louco Abreu. Cara, a gente vai adotar uma linha do tempo aqui para a gente passear por essas obras, mas uma primeira curiosidade que eu tenho, como é que você escolhe o personagem? Às vezes, assim, eu vou ser bem sincero, teve dois personagens que eu escolhi na minha vida que era para eu ter um cartão de apresentação para me mostrar pro cenário biográfico brasileiro. Primeiro foi o Renato Portaluppi, que era o meu ídolo de infância. Quando eu comecei a gostar muito de futebol, o Renato foi campeão do mundo pelo Grêmio, depois praticamente foi o grande nome do Brasil nas eliminatórias de 85 e foi cortado da Copa de 86, quando o mundo inteiro vibrou, porque seria uma avenida ali. Por exemplo, o jogo contra a França, se o Renato estava um trator ali. No ano seguinte, ele chegou ao Flamengo, que é meu clube do coração. Eu era gandula do Flamengo, vi o primeiro treino dele, daquela grande estrela que, no fim do ano, coroou o Flamengo com o tetracampeonato nacional na Copa União. Então, assim, o Renato virou meu amigo, e aí foi o personagem que eu escolhi para fazer um cartão de apresentação. E como deu tudo certo, é um personagem nacional, teve uma repercussão muito grande no país. Depois, o Luiz Mendes, falecido Luiz Mendes, que escreveu o prefácio do Renato. No prefácio, ele me sugeriu, depois de uma pesquisa tão minuciosa sobre esse grande nome do Grêmio e do futebol brasileiro, por que não Heleno de Freitas? E aí eu escolhi o Heleno, e eu acredito que eu tenha ressuscitado o Heleno, a ponto do Rodrigo Santoro ter se encantado com o livro e ter feito o filme. Fez um filme, E a partir de então, são os outros que me procuraram. Então, assim... Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, porque assim, foram duas apostas que eu fiz e hoje em dia, graças a Deus, eu sou contratado para fazer grandes livros. E eu gosto muito dos personagens que me procuram, porque alguns dos quais são super temperamentais, Renato, Nunes, Louco. Não é qualquer jornalista que... Todos os jornalistas que os enfrentaram sabem que, às vezes, né, são pavio curtíssimo. Enquanto tem gente, umas como o Zico, como o Alex, enfim. Então, a gente passeia pela história, conta vários personagens. O próprio Roberto Medina, que fez o Rock in Rio, participou da FAF, a Frente Ampla pelo Flamengo, que foi aquele grupo de poderosos, Walter Clark, enfim, que começou a era Zico. Então, tudo está ligado ao futebol. Em todas as obras que eu fiz, isso que é o mais engraçado. Todas as obras que eu fiz, e aí desembargadores, engenheiros... até chefe de segurança de grandes hotéis cariocas, tudo tem alguma coisa de futebol. O futebol faz parte do nosso sangue, né? Tá faltando de goleiro aí, porque o Marquinhos é um baita goleiro, né? Você sabe de Disputou uma Copa Sérgio, Jogamos juntos, né? Competição defendemos a mesma camisa. Jornalistas aqui do Rio de Janeiro. Eu fui bivice da Copa Sérgio pela Rádio Globo, fui bivice. Perdemos as duas para o Esporte Interativo. E nesse ano passado aí, a gente foi eliminado nas semifinais pela Cazé.
que perdeu para a Sintonia grande final. Enfim. Grandes campanhas, né? são 2 boas vices, É uma sugestão uma aí. semifinal. Fazer de um goleiro aí. Goleiro tem vários personagens interessantes aí. Cara, vamos começar então com Anjo ou Demônio. Foi a primeira, né? Que você falou, foi o Abre Alas, né? Sim. Você falou que tudo deu certo, mais ou menos. Rolou um estresse com o Renato, né? Rolou porque, assim, é aquela coisa, o Renato, ele me viu desde de que ele chegou no Rio de Janeiro, e eu tinha 12 anos. Então, o Renato sempre gostou muito de crianças, e quando ele viu ali que, porra, eu era esforçado ali como gandula e não sei o quê, quando o Flamengo foi campeão, ele convidou todo mundo, convidou os roupeiros, massagistas, gandulas, todo mundo foi para a casa dele na Barra. A gente fez um churrasco lá do tetracampeonato. A amizade continuou com a noiva dele, com a mãe dele. Fui conhecendo a família, então eu meio que entrei ali e fui testemunha ocular de vários fatos históricos que aconteceram com o Renato, principalmente entre uns, quando ele foi banido do Botafogo por causa do churrasco com o Gaúcho. Então, assim, eu estava muito presente vendo tudo. E no momento que eu falo para ele que eu vou fazer um livro, como era o meu primeiro livro, eu acredito que ele não tenha acreditado muito no potencial, na repercussão que daria. E talvez por eu ser fã dele, ele acreditou que seria um livro de fã-clube, né? Um livro, uma ode ao Renato, né? E, na verdade, assim, foi o primeiro ponto em que eu botei a minha credibilidade em jogo. Ou eu vou me fazer o meu nome, a minha carreira, contando os prós e os contras, porque todos nós temos prós e contras, ou eu vou botar só os prós e vai virar livro de fã-clube e acaba a minha carreira logo no primeiro livro. Então eu decidi fazer o Anjo ou Demônio, ele já não gostou desde o título, ele preferiu o Anjo. O que ele encrencou Claro. com o Demônio, pô? Falou que Dona Maria, mãe dele, a falecida Dona Maria Portaluppi, era muito católica, tem um demônio desse tamanho no livro. Então, assim, desde a capa, o Renato foi me cozinhando durante 2 anos, sabe? Dizendo, pô, isso aqui, pô, essas mulheres aqui, não vamos citar não, e não sei o quê. Esse caso aqui, pô, não vamos... O que dava para tirar, porque existe uma diferença muito grande, a gente que é jornalista, a gente sabe o que é uma informação e o que é uma fofoca. Tem, inclusive, muitos jornalistas que fazem sucesso aí, explodem na televisão com fofocas no streaming. E, assim, eu tive que pesar até que ponto uma noitada do Renato, um caso do Renato é uma informação ou é uma fofoca. Então, até porque desde 2015, a gente sabe, o STF, a ministra Carmen Lúcia, falou que o Cala-Boca já morreu. E, assim, eu que poderia hoje estar desempregado, porque estava um grupo formado pela Patrícia Lavigne, a mulher do Caetano, fez o Procure Saber, e foram quantos biógrafos? Era o caso do Roberto Carlos, cantor, contra o biógrafo dele, o Paulo César de Araújo. E aí era a liberdade de expressão que nós temos contra a invasão à privacidade das pessoas, que era o que eles têm. Então, assim, muitas coisas eu tive que pesar o que eu estava invadindo a privacidade, o que era uma informação relevante. Então, eu não posso fazer uma biografia do Renato Gaúcho mostrando ele como se fosse o Kaká e, de repente, ele perdeu a Copa por causa de uma noitada. O Tele Santana vai tirar ele de uma Copa do Mundo por causa de uma noite? Não vai perdoar? Então, eu tinha que mostrar no livro um histórico de que ele era notívago, de que ele era boêmio, mulherengo e não sei o quê, para que aquela noitada fosse a gota d'água e não um fato isolado passível de um perdão. Então, O assim, episódio com o Leandro, né? Tudo. Exatamente. E aí o Leandro, inclusive, é uma das questões assim que eu acho de mais... que mostra muito a amizade dos jogadores, né? Porque você deixar de ir para uma Copa do Mundo, porque você sabe que você você extirpou um braço de alguém, do time, no caso, né? O Renato é uma das peças mais fortes do time do Brasil em 86. O Mitter fez uma grande Copa do Mundo, mas o Renato... Estava jogando demais. Estava jogando demais, estava no auge. E o Leandro, então... E o Leandro deixou de ir para a Copa. Uma das porque grandes sabe que atitudes, né? Assim, Eu acho. improvável, incomum, assim, um jogador do tipo, ó, tava todo mundo junto, tinha mais gente, se cortar o Renato eu não vou. E aí eu acho até que, na época eu tinha 3 anos, não posso falar sobre a época, mas das pessoas que eu ouvia a história, né? O pessoal falava assim, cara, chama ele que ele vai vir. Ninguém perde uma Copa do Mundo pelo outro. Sim. E ele perdeu, e acho que o Leandro tem muito mérito, né, nessa decisão. É muito homem de tomar uma decisão dessa. Mas eu queria até, indo nessa linha do Renato, né, do que você estava dizendo, de fazer um livro, uma biografia do teu ídolo.
o quanto foi difícil para você, durante a construção, lutar, você pessoa, você fã, você profissional, essa guerra interna, quantas vezes você chegou pô, se isso aqui eu escrever, tá errado pra mim como pessoa, pô, mas se eu escrever isso aqui, tá errado pra mim e fã. Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores da produção e do quanto você demorou mais por estar escrevendo do teu ídolo. Não, eu acho que assim, o fato de eu ser fã do Renato e de eu ter feito uma faculdade de jornalismo, de eu ter essa verve de jornalista dentro de mim, afinal eu fui do Jornal do Brasil, do Jornal do Esportes, de alguns veículos de comunicação, me facilitou, porque é uma coisa que a gente viu até recentemente acontecendo com o Neymar, jornalista chorando na apresentação dele. Então, assim, uma coisa é você ser fã do cara, outra coisa é você estar servindo a sociedade. E, no caso, quando eu fiz a biografia do Renato, eu estava servindo a sociedade, eu não estava servindo aos milhares de fãs-clubes que o Renato tinha. Então, assim, chegou um momento em que, por exemplo, ele não gostou do livro, não gostou que saiu o livro, ele, numa posição de técnico, falando para os jogadores, façam isso, não façam o que eu fiz, façam o que eu estou dizendo, e não aquilo que eu fiz, que eu já errei. E, de repente, chega um livro mostrando todos os erros dele, não era bom para a carreira dele. Porém, chega um momento que, cara, você tem que mostrar que assim, aconteceu, cara. Aconteceu daquela forma, você tem que separar e assim, não tem como. Os fatos são os fatos, né? Eu acho que há um conflito, me corrija, Marquinhos, se eu estiver errado, um conflito entre o biografado e o biógrafo, ou seja, tem a biografia verdadeira e muitas vezes a biografia que o biografado quer. Exatamente. Que nem sempre há detalhes de verdade ou é melhor você ocultar, né? Omitir algumas verdades. Né? Exatamente. Que nem eu fui ler um livro sobre o Paulo César Caju e é um dos personagens mais biografáveis que temos no futebol brasileiro. E aí eu dei a volta na vida, o título era ótimo. Aí quando eu fui ler, ele não tinha um cartão amarelo, cara. Pô, que credibilidade tem um livro desse? A gente sabe que o quanto o Caju era polêmico, o quanto o Caju se metia com o Doval lá no Pier de Ipanema, mulherada, festas, Catherine Deneuve em Paris. Eu escrevi um livro sobre Francisco Horta, infelizmente eu não trouxe aqui, o maquinista, ele fez parte da máquina tricolor. Nossa, Ele era rei em Marseille, ele era rei lá na França. Entendeu? Até o presidente do clube francês que pediu para ele fazer amor com a sua esposa, para ele ter essa honra de Monsieur Paul César. Teve uma noite com a minha esposa, entendeu? Então, assim, dançava de rostinho colado com Catherine Deneuve. Então, assim, aí eu fui ler o livro, não ganhou um cartão amarelo no livro. Então, assim, já perde a credibilidade. Não então, pode ser chapa branca, né? Não dá para ser chapa branca. E, assim, eu acho que todos os erros que o Renato cometeu, no fundo, servem para o que o profissional perceba. Olha só, eu perdi uma Copa do Mundo por causa disso, então não entra nessa. E uma coisa bacana aqui no meu, eu não digo último livro, porque eu não pretendo falecer tão rápido. No meu livro mais recente, que é o Efeito Zico, o Zico conta que quando ele começou a carreira ali, quando ele começou a ser titular do Flamengo em 74, justamente o Paulo César Caju falou para ele, cara, a gente está saindo, mas você é certinho, continua nessa aí, você vai longe. E aí o Zico querendo ir para a noite com ele, não, você não. E hoje ele agradece, o Zico agradece ao Caju não ter deixado ele ir para uma espiral que poderia levá-lo a vícios e outras coisas mais. Tem até quem diga que essa história aconteceu no Barcelona. Deco e Ronaldinho, a diretoria do Barcelona abre mão deles quando o Messi tá subindo, né? E o Messi, no início, olhava o Ronaldinho como um ídolo em campo, mas às vezes o Ronaldinho fora de campo poderia levar o Messi para um início de carreira que talvez não daria no Messi atual. E é muito dessas questões envolvendo os caminhos que você toma na vida e no trabalho. Até em cima do que você falou do Renato e o Zico. Eu tô vendo aqui que o Guga, né? Guga Kirten? Não, o Gustavo Villani, que fez O que é? A orelha, né? Ele fez o... olha só, não, porque assim, são várias edições, né? Tá. Essa aí é a mais recente. Aqui é mais recente. Essa é a mais recente. Tem uma que foi o Roberto Assaf, tem uma que foi o Luiz Mendes, essa última agora o Gustavo Villani. Enfim, e aí, só completando essa questão, né, do fã, teve um momento que, apesar de não ter gostado do livro, que a gente voltou a ter que se falar. Eu entrei no Jornal do Brasil, ele de repente virou técnico do Fluminense, e o nosso saudoso Paulo Júlio Cleman, que era
foi o meu chefe, faleceu no desastre da Chapecoense, enfim. Ele falou, cara, eu tô aqui no meu corpo de repórteres com o biógrafo do Renato. Bota ele na Laranjeiras, que uma respiração do Renato, o cara já sabe o que está passando lá. E aí houve um armistício. O livro é de 2002. Em 2007, 5 anos depois, meia década depois, estávamos de novo, eu todo dia, frente a frente com o Renato. Só que não era mais o Gandula, o Marquinhos e o Renato Portaluppi, o ídolo. Era o Jornal do Brasil e o técnico do Fluminense. Então, houve um armistício, a gente se falava a ponto de, quando a gente voltou de Quito, na decisão da Libertadores de 2008, eu falei, Renato, infelizmente eu não vou poder estar na decisão, no Maracanã. E aí ele ficou assim, até meio chocado, porque eu estava dando sorte a campanha inteira. Aí ele, por que, Marquinho? Aí eu falei, cara, o Medina vai estar lançando o nosso livro lá em Madrid, no Rock in Rio Madrid, e é exatamente na data, eu vou estar vendo de lá. Aí ele falou... é esse livro que você tem aqui. É esse livro aqui. Em espanhol, inclusive. Em espanhol. Aí eu fui lançar esse livro aqui, O Vendedor de Sonhos, e... fiquei vendo a transmissão pela Fox lá em Madrid. Começou 2h30 da manhã, por causa do fuso horário, 9h30 da noite aqui. Fui dormir quase 6 da manhã lá. Mas o Renato, quando eu viajei para Madrid, falou, relaxa, você não vai estar na final, a gente vai passar um mês em Tóquio, tá? Eu estou esperando até agora. Não rolou. Para os supersticiosos, de repente, alguém achou que você não estar na final no Maracanã possa ter faltado sorte. Mas assim, da mesma forma que o Leandro foi muito homem, eu acho que o Renato também foi, de certa forma, de perceber ali essa questão, né? E assim, não teve nenhum entrave, a gente, inclusive ele ficou um pouco chateado de eu não estar no Maracanã. Então isso mostra que, no fundo, alguém pode ter lido para ele, ter dito para ele, Renato... Era você, foi você, é livrão. Relaxa, cara. Né? O livro é carreira de jogador, né? Só carreira de não jogador. Entra. Esse capítulo seria interessante de entrar, hein? Essa final da Libertadores. Mas é aquilo que o Rui Castro fala, né? Biografado bom é biografado morto. Tipo o Leandro de Freitas. A história tem início, meio e fim. Então, é óbvio que o Renato não precisa morrer. Longe disso. O Renato é imortal já. Mas, assim, quando ele pendurar, tipo o Evaristo Macedo, quando ele deixar de ser treinador, quando ele relaxar... Quem sabe eu faço um Anjo-Demônio capítulo 2 ou um Anjo-Demônio mais completo. Um gostinho de quero mais. Sim. Aliás, Rui Castro, querido Rui Castro, né? Monstro. É uma passagem de bastão, não? Rui Castro passou o bastão para você, não? Como biógrafo? Eu fico muito feliz que quando eu lancei o Heleno em 2006, a gente foi disputar o Prêmio Jabuti, o principal prêmio do ano, e eu perdi para o Rui Castro, que estava lançando Carmen, sobre... a Carmen Miranda. E aí a gente foi ali para o Baixo Gávea depois e ele falou, Marquinho, ainda bem que você surgiu. Não tenho mais idade para montar esse quebra-cabeça, entrevistar 250 pessoas. Não tem, então agora vai você. E aí dos meus livros aqui, por exemplo, o Alex, foi ele que me passou. O Nunes, foi ele que me passou. E outros livros que eu fiz. Que chancela, hein? O Rui Castro está me passando. Ele se sentiu à vontade para parar. Agora eu posso parar. Já tenho quem pode seguir. Eu achei que era historinha. Mas realmente... Ronaldinho Gaúcho e Messi. Mas realmente, assim, ele depois ele só faz cortes temáticos. Tipo, A Noite do Meu Bem, sobre como era a noite no Rio de Janeiro nos anos 20. Então, ele realmente, biografia, ele só fez 3. Garrincha, Nelson Rodrigues, Carmen Miranda. E aí, hoje eu já estou aí com... São 14 livros e 12 deles biografia e mais um livro de liderança, que para muitos consideram também a biografia do Zico, por ter traços biográficos, mas é um livro de liderança. Eu queria, assim, saber sobre essa questão da biografia do Heleno, por exemplo, dentre as que você trouxe aqui, que você fez, é uma que você já pode fazer com início, meio e fim. Mas quais são as principais dificuldades de fazer de um personagem que você não tem como conferir com ele, com a fonte, algumas histórias, algumas versões? Né? E assim, não ter essa condição como você teve com os outros, de aprofundar uma questão ou outra. As principais dificuldades e diferenças de fazer uma biografia de alguém que já morreu e alguém que segue na ativa. O personagem que já morreu, por exemplo, se eu for fazer sobre o Getúlio Vargas, sobre Napoleão, eu vou ter que me embrenhar nas pesquisas, nos documentos históricos. Eu, por exemplo, morava na Biblioteca Nacional, tendo acesso a várias revistas de época, jornais de época. Só que o Heleno, quando eu comecei a fazer, é que o Heleno morreu no manicômio aos 39 anos. Mas quando eu comecei a fazer, se ele tivesse vivo, hoje ele estaria com 105 anos.
Ele estaria, se tivesse vivo, com uns 88 anos. Então, assim, era possível. Eu entrevistei muitos amigos, principalmente do Clube dos Cafajés, que era uma pseudo-instituição que existia em Copacabana, de mulherengos, brigões, milionários, que frequentavam o Copacabana Palace, que pegavam a mulher dos outros. As mulheres falavam para os maridos que iam para o cabeleireiro, iam para o matadouro dos milionários lá. Um deles tinha 12 Cadillacs na garagem, enfim. E o Heleno fazia parte do Clube dos Cafajés. Então, assim, muitos deles tinham 80, 90 anos. Uma das dificuldades estava nisso. Eu lembro de um jogador do Botafogo que jogou com o Heleno, que aí eu fui entrevistá-lo, ele morava em Bangu, aí a gente marcou para quarta-feira da semana que vem. Aí na terça-feira eu liguei só para confirmar, a esposa falou, ele faleceu. Nossa. Então, assim, você lidar com um universo onde as pessoas estão com certa idade é problemático. Porém, nada como os jornais, as revistas de época, e também os fãs mais jovens, né? Como eu sou do Renato, o cara que tinha 50 viu o Heleno jogar, o Luiz Mendes viu o Heleno jogar, entendeu? Então, assim, as pessoas foram falando quem era o Heleno. E, assim, existe um biógrafo norte-americano chamado Gay Talese, que ele fez um dos maiores perfis sobre o Frank Sinatra sem sequer entrevistá-lo. Porque quando ele marcou a grande entrevista para fazer um super perfil de várias páginas numa das principais revistas dos Estados Unidos, os assessores tentaram blindar, falando, o Frank Sinatra está rouco, então ele não vai dar entrevista. Ele falou, não tem problema não, deixa eu ficar vendo tudo. E aí ele ficou vendo o secto, vendo como o cara lidava com cada um e não sei o quê, e fez um dos maiores perfis. Então, assim, o porteiro que viu o Heleno jogar, o torcedor que foi lá, o outro que era que era o chefe de segurança do hotel, não sei, tudo isso serve para me dar informações sobre temperamento, e o resto está no jornal. Você vai no jornal, por exemplo, foi no jornal, por exemplo, que eu descobri que a data de aniversário do Garrincha não é 28 de outubro, era 18 de outubro. Foi no jornal, no dia 19 de outubro de 53, depois de meter 3 gols, o Garrincha chega e fala, estou muito feliz de ter feito 3 gols no dia do meu aniversário. Cara, se ele fala isso no dia 19 de outubro, é porque ele falou no dia anterior. Não tem como ter aniversário dia 28, né? E foi assim, foi o meu primeiro encontro com o Rui Castro para perguntar para ele por que você botou 28 de outubro. E o mundo hoje, os botafoguenses devem acender até vela 28 de outubro, que nem os rubro-negros acendem 3 de março, né, que é o dia do Natal. Então, acendem vela lá dia 28, foi dia 18, mas ele é um erro de digitação. Eu fui no cartório em Magé, ele não pode ter nascido dia 28 se está lá registrado no dia 18, entendeu? Então, assim, descobri que a gente entrando nesse mundo de pesquisas, eu descobri, por exemplo, e aí, graças à mãe do Renato, que o Renato não nasceu em 9 de setembro, como os gremistas todos falam, 9 de setembro. O Renato nasceu em 22 de janeiro. Mas essa daí é bem discrepante, né? É porque, assim, eles eram uma família de 13 irmãos, muito pobres. De o Renato registro, chegou a né? ser pai. Até eles irem registrar, demorou meses. E aí ele foi registrado naquele dia que ela deu entrada, 9 de setembro. Mas ele nasceu 22 de janeiro, entendeu? Mas lá, chega Rio Grande do Sul, chega setembro, todo mundo faz festa, não sei o quê. O pessoal não consegue entender que, assim, existe a informação e existe o folclore. O Renato comemora internamente em janeiro, com os familiares, e comemora com a galera em setembro. Ótimo ter duas datas, né? É o Renato Gaúcho e o Renato Portaluppi, né? Cria dois personagens. São os dois. Acaba sendo mais interessante, então, né? Você pegar o olhar do observador, de quem está no entorno do personagem, do que o olhar do próprio personagem, né? Eu costumo... Te dá mais detalhes. Não, eu costumo até dizer que o biógrafo, ele sabe mais sobre o biografado do que, às vezes, a esposa dele, o filho dele. Porque, assim, a gente sabe o que o inimigo pensa dele. A gente pode perguntar. Eu demiti aquele cara, eu não entrevisto ele, não. Só que eu vou lá em off e entrevisto. E aí o cara me fala o que aconteceu. E aí você liga os pontos. Você pode até não botar, mas você liga os pontos. Então, quando eu fui fazer do Renato, eu fui falar com o Tele, eu fui falar com o pessoal que estava na noitada, lá na concentração, o pessoal que era do time de 86, da seleção. Então, assim, você acaba sabendo coisas que a mulher não sabe, o filho não sabe, o pai não sabe, enfim. Porque você entrevista até quem não fala com ele, entendeu? Então, você sabe o ponto de vista dos outros. Eu fico imaginando o Heleno nos dias de hoje, né? Porque o Heleno, ele é um perfil muito comum hoje, né, no futebol.
Mas naquela época Muito não. comum em que sentido? Comum de ser o jogador que frequenta a alta roda, que é estiloso, né? Que fala que... Mas qual o jogador que frequenta a alta roda hoje em dia? Todos são chamados para os grandes eventos, para os grandes momentos. Mas aí você está falando da farofa da GK. Tá. A alta roda do Heleno, assim, Era? por exemplo, quando ele jogou no Boca Juniors, ele estava com Evita Peron. Tá. Segundo Nelson Rodrigues, houve uma affair entre Heleno e Evita Peron, porque ela não estava bem com o Juan Domingo Peron. Então, assim, o Heleno era um cara que se casou com uma filha de um cônsul, filha de um diplomata brasileiro. A menina morou na Romênia, em Madrid. O Heleno só usava casimira inglesa, o Heleno usava Cartier no pulso, foi o primeiro jogador a usar óculos escuros, foi o primeiro jogador a ter um Cadillac, o Leônidas foi outro carro, foi um Dodge. O Heleno foi o primeiro jogador a ter Cadillac. O Heleno, enquanto os jogadores frequentavam as gafieiras, que são populares, o Heleno ia para o cassino do Copacabana Palace. Copacabana Palace tinha cassino. Cassino da Urca, que é muito conhecido, era popular. Era tipo aquele... Você paga R$30 e vai ver a Carmen Miranda um dia. O cassino do Copacabana Palace tinha que ter bala na agulha. O irmão do Getúlio Vargas, presidente da República, dava tiros pro alto lá, o Beijo Vargas, quando perdia fortunas no cassino. Então, o Heleno ia para alta roda mesmo. Ele frequentava ali... O Vinícius de Moraes fez um poema no dia do casamento dele, cuja cerimônia foi no Country Club, onde nem Ibrahim Suede, o principal colunista social da época, conseguia... foi sócio do Country Club, é muito fechado. E o Heleno se casou lá. Então, o Heleno era um cara formado em Direito, por isso até ele foi vítima da sífilis, que o levou ao manicômio, por não curar a AIDS do tempo dele, mas chegou ao estado terciário, pegou o cérebro dele. Por quê? Porque os médicos do Botafogo se sentiam inferiorizados socialmente diante de um cara que falava línguas, lia Hamilton. Enfim, era um cara da alta sociedade, cara. Da nata, Da nata. Ele era um perfil único, Ele realmente. é um perfil único, assim. A gente tenta, assim... Teria que É que eu ser fico tentando transportar ele para os dias atuais, com a mídia toda, o quanto ele não seria midiático, o quanto ele não seria... né, iria agitar as redes sociais... Seria um prato cheio, né? Não, seria um prato cheio. Né? Nesse sentido, seria um prato cheio. E ele escolheu isso. Embora ele tenha se formado em Direito, tenha estudado no São Bento, que é um colégio de elite, ele escolheu o futebol para ter 30 mil pessoas gritando Heleno, Heleno, Heleno. Porque, na época, não tinha o Maracanã. E tanto é que a despedida dele do futebol foi a estreia dele no Maracanã. Em 1951, com a camisa do América, já louco, o Heleno, no vestiário, briga com todo mundo, falando que não ia entrar com aqueles perebas. Entre primeiro, fazem lá as fotos do time sem mim, entendeu? Então fizeram as fotos só com os 10, depois subiu o Heleno. Só que quando ele subiu, achando que era General Severiano, era São Januário, ele viu aquele colosso de concreto e o jogo estava rolando e ele parado, olhando para cima. Os irmãos estavam em cima vendo o jogo, vendo a estreia dele pelo América, e viram, cara, não tem jeito, ele não está bem. E a partir dali ele começou a brigar com todo mundo, o juiz expulsou com 20 minutos do primeiro tempo, e do vestiário os irmãos levaram direto para a casa de saúde, e dali foi piorando até chegar ao sanatório. Então, assim, Heleno de Freitas é um caso muito sui generis de um cara que tinha tudo e foi ao fundo do poço, né? Isso sim a gente vê em muitos jogadores aí, muitos casos de jogadores que tiveram até... A gente lembra do caso do Valdirã, do Jobson, quantas vezes os clubes tentaram, e o Heleno foi um caso extremo de alguém da aristocracia, que sabia, que entendia, que tinha estudos e que foi até o fundo do poço, morrendo aos 39 anos, com 38 quilos. Nesse conflito da verdade verdadeira ou a verdade que o biografado quer. Já ouviu muita mentira? Muita. Já teve que driblar muita mentira? Olha, o Nunes é PhD. O Nunes é uma pessoa super do bem, super bacana. Hoje em dia, porque ele era explosivo quando jogava futebol, mas ele é um negócio... O Alex fala, né, que todo dirigente de futebol é historinha, mas que o Edmundo Santos Silva é campeão. Não honrou nada do que prometeu ao Alex, inclusive até as roupas, os uniformes.
na época do Flamengo, o Alex tinha que levar para casa, lavar e devolver para a rouparia do Flamengo. O Edmundo Santos Silva foi campeão. E o Nunes, eu digo que nessa questão aí, o Nunes, ele não faz mal a ninguém, só os biógrafos. Porque te deu muito trabalho. Me deu muito drible, cara. Me deu muito drible, na idade, em tudo. Só que ele não sabia que eu fui gandula dele. Então, na reta final da carreira dele, quando ele sai do Atlético Mineiro, que ele estava até bem em 86 e volta para o Flamengo em 87, eu já estava ali na Gávea vendo. E aí o Nunes chega para mim, eu fazendo o livro dele, e fala que, porra, que jogou a Copa União inteira, que só não jogou as duas finais. Porque não, as duas finais, cara, jogaram o Renato Bebeto, que eu estava machucado. Aí eu falei, Nunes, você jogou o primeiro turno, o técnico até tentou, você e o Kita, não deu certo. O Renato é que estava jogando demais, não sei o quê. Aí, num certo momento, você e o Kita nem para o banco iam, porque hoje em dia vai todo mundo para o banco, mas naquele tempo só iam 5. Só 5. Na reta final era só o Alcindo no banco de atacante. Aí ele, que isso, Marquinhos? Pô, eu joguei todos os jogos aí, eu só não joguei as duas finais que eu tava machucado. Eu falei, Nunes, eu era gandula, cara, eu era torcedor, tava na arquibancada, Renato e Bebeto, o time. Então, assim, o Nunes, ele cria assim, um mundo maravilhoso de Nunes e ele acredita viver nele e me deu bastante trabalho. Olha, você vê, um biografado falecido foi mais fácil de fazer do que um vivo. O Éboli, eu queria até entrar num ponto com o Marquinho que tem a ver com a questão que a gente fala muito, que os personagens hoje em dia do futebol, eles estão muito presos, tem muita preocupação com cancelamento digital, com essa onda, né, de se comprometer. E aí o pessoal fala que o futebol da antiga, né, o futebol raiz, que era melhor até para criar esses personagens. Você concorda com isso? Você, com o teu olhar de biógrafo, que hoje em dia o futebol tem menos personagens, menos caras que você pensa assim, pô, daria uma biografia daria uma boa desse personagem. Tá mudando o perfil, a gente não vai ter mais muitos Renatos Gaúchos e Helenos, por medo, o cara prefere politicamente correto. Alguns confrontos politicamente correto? Eu acredito que esse problema não vai ter, porque, por exemplo, todos nós temos grandes histórias. Todos nós poderíamos ser um livro. Todos nós já fomos ao fundo do poço, já perdemos o emprego que queríamos, já ganhamos o emprego que queríamos, já demos volta por cima, perdemos amor da nossa vida, ganhamos outro. Todos nós temos uma grande história. Então, eles continuam tendo uma grande história. Só que as assessorias de imprensa, os dirigentes, blindam de contar essa grande história. Mas, ao momento que pendurar as chuteiras, eles podem revelar tudo o que realmente aconteceu. Então, assim, hoje, pouquíssimos são os jogadores, por exemplo, como foram Renato, Edmundo, Romário, jogadores que falavam o que queriam, né? Petkovic, Louco Abreu, falavam o que queriam para todo mundo. Hoje você vê, talvez, aí Felipe Melo, que parou agora de jogar, não sei o quê. Mas vamos lá, aquele cara que está caladinho, que nunca dá entrevista, estilo Messi, tipo, vamos falar do Conca, por exemplo. O Conca já parou de jogar futebol. Se ele quiser hoje contar as verdades todas, por que ele foi para o Flamengo na reta final, por que ele saiu do Vasco, eu acho que vai dar um grande livro. Então, na verdade, eu acho que blindam muito, mas eles sabem o que está acontecendo, o que se passou, por exemplo, a porrada que o Pedro tomou do preparador físico. Então, assim, os episódios acontecem, só não são expostos. O problema maior para os biógrafos hoje em dia é exatamente essa blindagem de informações. Porque no meu tempo como gandula, quando eu ficava na Gávea, aí eu estava lá junto com o Tino Marcos, o Elcio Venâncio, todo mundo ficava esperando o jogador sair do vestiário. Aí saiu o Zico, aí o Globo ia lá em cima do Zico, aí saiu o Bebeto, aí o Jornal do Brasil ia no Bebeto, aí saiu o Leonardo, aí o Dia ia no Leonardo. Cara, no dia seguinte, você abriu o Dia, tinha o depoimento do Leonardo, do Andrade e do Adílio. O Globo tinha o Zico, o Bebeto e o Renato. O outro jornal tinha o Edinho, todo mundo Leandro, falava, né? Todo time mundo inteiro titular falava, cara. Todo mundo falava. Hoje, você bota na televisão, os papos são os mesmos, você fica 24 horas de uma informação pasteurizada, sabe? Onde as pessoas só mudam as palavras, mas a informação é a mesma. Então, assim, só fala o técnico e um jogador. E os outros que estavam lá? Hoje em dia, nem isso tem falado. Se você for levar em consideração, os treinos são fechados não tem ainda entrevista coletiva. É o técnico pós-jogo e olha lá. Então, eu acredito que, assim, né? Talvez possa ser até mais interessante, porque
Vai ser mais surpreendente. Vai ser surpreendente se alguém mais falar o que aconteceu. instigante, né? Assim, Te estimula mais, te né? estimula mais, né? Exatamente. Quanto maior a falta de transparência, mais é o teu, imagino, maior ser o seu desejo de buscar aquela informação, né? Sim, De conhecer aquele personagem. Por exemplo, eu acredito que o Gabigol não falou nem 5% do que, de repente, ele viveu na reta final no Flamengo, entendeu? Então, o dia que ele resolver parar, o dia que ele resolver falar, pode ser um Nunes e criar o mundo maravilhoso de Gabigol? Pode. Mas ele pode dar várias informações que a gente, como jornalista, tem que ir buscar, tem que checar, tem que não sei o quê, e falar, caraca, aconteceu tudo isso lá e ninguém soube. Blindaram geral, entendeu? Então, assim, eu acredito que vai surpreender muito mais. É um personagem que você mira? Gabigol, miro. Eu acho que eu gosto dos polêmicos, né? Eu acho que os personagens polêmicos é uma porrada por parágrafo, é um soco na cara por capítulo, entendeu? Ao mesmo tempo, eles fogem, né? Porque podem ser cancelados, né? Imagina, assim, se eu boto tudo do Edmundo, de repente uma televisão não vai querer assinar com ele, né? O Felipe Melo, eu fiquei sabendo que está fechando com uma emissora. Imagina, querer contar as verdades do que ele fazia. Talvez por isso muitos, assim, mesmo depois que pararem no futebol, podem continuar não querendo, porque o cancelamento, ele não tem só a ver com o futebol, a carreira. Que, assim, a gente vê muitas vezes o cara que virou comentarista e ele, se vazar uma história dele, ele vai ficar cancelado. Então, assim, eu ainda temo que muitas das histórias vão ficar bem guardadas, porque o cara, assim, só vai querer mesmo contar quando ele se aposentar de tudo. Ó, não quero ser mais jogador, não consigo mais, não quero mais ser técnico. 70 anos, agora eu conto. E talvez a história já não tenha mais a mesma relevância. Assim, o personagem pode se perder e novos personagens possam surgir. Mas assim, eu acredito que o problema maior não é nem esse. O problema maior é que desde aquela decisão do STF, que quando eu quase perdi o emprego e nem ia saber o que fazer da vida, hoje, por exemplo, se eu quero fazer um livro sobre qualquer um, se eu quiser fazer o livro do Felipe Melo, do Edmundo, eu faço. O STF me dá a permissão de fazer. Agora, eu tenho que ter a responsabilidade de, se eu for venal, se eu for leviano, eles podem me processar. Já aconteceu? Ainda não. Até porque quando eu boto alguma informação ali, eu boto aonde foi tirada. A entrevista, a revista Playboy, não sei o quê, entendeu? Então, eu ainda não fui processado e a maioria dos livros, como eu falei, eu sou procurado por ele para fazerem. Mas eu não vou fazer do jeito que eles querem, porque senão quem perde credibilidade sou eu. Agora, então, o que fica mais complicado é que, de repente, eu quero fazer um livro sobre, chuta aí, sobre o Dario Conca. Aí eu vou entrevistar o pessoal que jogou com ele e eles falarem, mas ele está autorizando? Ele sabe o que você está fazendo? Deixa eu ligar para ele para... Não conheço o Marcos, não conheço o Marcos. Não vou te dar entrevista não, entendeu? Então, fica mais difícil. Então, esse é o grande problema que pode ter para a gente, biógrafo. Mas aqueles que também quiserem expor, quiserem revelar aquilo que ninguém sabe e surpreender e virar caixa geral, sabe? Eu acho que aí nós somos um prato cheio para poder oferecer ao público o que ninguém soube. Eu não sei se dá para destacar uma, né? Mas em algum momento, escrevendo qualquer uma dessas biografias, a do Zico não é uma biografia, é mais um livro de liderança, mas que você entra muito no caráter do Zico, na história do Zico, no comportamento do Zico, né? Como ser humano, como jogador, técnico e assim por diante, empresário, assim vai. Você, ao pesquisar o personagem, falou, putz, esse cara é muito maior do que eu pensava. Sim. Sim, sem dúvida. O Alex, eu vou dizer que o Alex surpreendeu o Rui Castro. Porque, na verdade, o livro do Alex nasce do desejo de um fã dele que é milionário, herdeiro de uma grande construtora nacional e que cresceu em Curitiba, e o Alex começou a jogar pelo time do coração dele. De repente, esse empresário sai de Curitiba, vai fazer carreira onde está o dinheiro, que é em São Paulo, o Alex vai para o Palmeiras e ele continua vendo o Alex. Mas, de repente, o Alex brilha e explode no Cruzeiro, mas aí ele perde o ídolo que vai para a Turquia e fica 8 anos longe. Só que ele percebe que virou um deus da Turquia. Então, quando o Alex volta a Curitiba, esse empresário, ele falou, ele contratou o fisioterapeuta do Curitiba para fazer o meio de campo. Quero ser apresentado a ele, me apresenta.
E aí foram apresentados, e aí ele falou, cara, qual o presente que eu posso te dar se você já tem tudo, né? Você é milionário, tanto quanto eu. O Alex ganhou muita grana, ganhou até $200 mil para cortar o cabelo na Turquia. Aí, assim, então, o que eu posso te dar que você não tenha, né? Aí o Alex falou, cara, um livro. Porque os brasileiros não entendem por que eu sou assim na Turquia. E os turcos não acreditam que eu tenho uma vida pregressa no Brasil. Eles acham que eu sou turco, que eu nasci lá. Eles não sabem que eu sou campeão da Libertadores, a minha história, entendeu? Então, vai servir para os dois. Então, esse livro nasce disso. E aí, o cara pergunta, então, quem você quer que seja o seu biógrafo? Aí, o Alex, ele lê uma média de 2, 3 livros por semana. O Alex falou, cara, eu queria que fosse o Rui Castro. E aí, o cara entra em contato com o Rui Castro, disposto a pagar o quanto o Rui Castro quisesse. Dinheiro não era problema, era fazer a biografia. E o Rui Castro falou, não vou fazer, eu já fiz de um jogador de futebol. Eu já fiz de um jogador de futebol, já fiz de um jornalista, já fiz de uma cantora. Eu não repito profissões. Aí o cara falou, mas você indica? Alguém aí me indicou. Aí ele liga para mim, o Rui, e fala, ô Marquinho, o pessoal do Alex Sotan aí vai te ligar aí, se tu quiser tu pega. Aí eu falei, do Alex? Eu falei, caraca, cara pacato, sereno, tranquilo, na dele. Como é que eu vou espremer esse limão e fazer uma limonada, né? Não polêmico, né? Não polêmico, né? O pessoal vai dormir. Aí o Alex me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu estava vendo o jogo com meu filho, nem vi, de repente eu vi, não sei o quê. Pô, você pode vir para Curitiba para a gente se conhecer, o Rui Castro? Aí eu falei, não posso. Aí eu juro, eu fui para Curitiba para tirar uma foto com o Alex, que eu gosto de tirar foto com o pessoal, tirar uma foto com o Alex, almoçar com o Alex e dizer para ele, cara, para mim, você foi o melhor jogador do mundo em 2003. O Zidane pode ter ganho lá pela FIFA, porque estava no Real Madrid. Mas o que tudo dava certo, até gol de letra em final de Copa do Brasil, tudo deu certo com ele em 2003. Foi o ano da Tríplice Coroa. No último jogo dele no ano é 7-0 no Bahia e Salvador, com 5 gols dele. Pô, demais. Brincadeira. Então, assim, eu queria só falar isso para ele, tirar foto com ele. Só que aí, cara, ele começou a conversar, a gente começou a conversar, temos só 2 anos de diferença. E a primeira coisa que ele falou para mim é o seguinte, Marquinhos, você fazendo o livro, cuidado só com uma coisa. Cuidado com o que você me perguntar, porque eu vou te responder. Aí te interessou. Aquilo me interessou, que aí eu fui. Homossexualismo na categoria de base. Aí, pá, dava porrada. Aí ele foi contando casos. Por exemplo, aquele Vips, que é aquele filme que o Wagner Moura fez do filho do dono da Gol. O cara fingia que era o filho do dono da Gol. Ele falou, meu irmão, talvez a única verdade que ele falou que foi que ele jogou comigo. Ele era goleiro do meu time de salão lá em Curitiba. Entendeu? E ele bota até uma foto no livro, que tem a foto dele lá. Porque ele falou... Porra, a gente saía do treino lá no salão e fingia que era coxa, não sei o quê, para não pagar o ônibus, para entrar pela frente pelo ônibus. Então, ele sempre foi um 7-1. E para ele não surpreendeu nem um pouco todas as pilantragens que ele fez. Então, o Alex foi contando histórias assim e ficou maravilhoso o livro com tudo, principalmente com as coisas messiânicas, inacreditáveis, surreais que acontecem na Turquia. Você presenciou isso? Presenciei isso lá. Presenciei, por exemplo. Loucura, né? Imagina aquele mafioso, aquele gangster mais velho, que tem cara de bulldog, podre de dinheiro, 80 anos de idade, percebe o Alex no mesmo restaurante granfino que ele, comendo ali, o cara vai até lá, começa a chorar e ajoelha no pé dele, não sei o quê, e o Alex, pô, por favor, levanta, senhor. Isso eu vi, entendeu? Coisas que a gente, assim, é inacreditável. Teve um cara que teve durante o serviço militar, durante um teste lá, não sei o quê, ele pisou num campo minado, explodiu o pé dele, e aí o governo se sentiu no direito de fazer uma prótese para ele, não sei o quê, e falou, olha só, na Alemanha estão fazendo próteses perfeitas, você vai voltar a ter um pé, você pode fazer o pé do teu pai, do teu irmão, escolhe um pé, ele falou que até o pé do Alex. Aí, mas aí você tem que ter autorização lá no Fenerbahçe, cara. Não, vocês são um governo, vai lá no Fenerbahçe. O Alex, quando soube que o cara perdeu o pé, não sei o quê, o Alex ficou lá 8 horas lá com o pé, lá no molde, lá do meio marshmallow, nos dias, não sei o quê, até as veias, tudo, a unha. O cara tem o mesmo pé do Alex. O que acontece? Quando esse cara vai na casa do amigo, por exemplo, um churrasco, não sei o quê, as esposas de todo mundo pedem para ele tirar o sapato para ficar ali alisando o pé dele, não sei o quê, porque é o pé do Alex, cara. É loucura, né? É uma loucura o Alex na Turquia. Foram mais de 60 mil livros vendidos na pré-venda, só no anúncio de que ia rodar o livro. Então, a gente já parte... Esse aqui é em turco, inclusive. Esse aqui é em turco.
E imagino, né, pegando aquela informação inicial, garantiu tua independência financeira, né? Não, assim, Quando ele falou, era essa a pergunta que eu ia fazer. Dinheiro não é problema, pode pedir quanto quiser. mas pra quê? Foi Pra quê? cumprida a promessa? não, Ou teve negociação? O negócio foi o seguinte, teve negociação, né? E aí, eu não tinha a menor noção de quanto valeria, né? E dessa história toda do Alex na Turquia. Eu sabia que o Alex era um grande craque na Turquia, mas aí vai com a pergunta, alguém te surpreendeu? Eu não sabia que era tudo isso. E aí, quando o milionário, fã do Alex, veio me contratar, eu falei, Rui, me ajuda, cara, quanto é que eu peço? Aí ele chegou e falou assim, Marquinhos, eu acho que isso foi o quê? 2014, por aí, 2013. Ele falou, Marquinhos, eu acho que um livro teu já está valendo pelo menos uns 150 mil, né? Eu falei, então tá bom, então vou pedir isso. Beleza? Beleza. Quando eu falei assim, olha, cheio de dedos, pô, esse livro, pô, vou ter que entrevistar muita gente, não sei o quê. Pô, tem que ser 150 mil, né? Aí o cara, fechado. Fechado. Então, quando é que a gente começa? Não sei o quê, nem falou. Nem titubeou. Beleza, começamos a fazer o livro, mas assim, as viagens para a Turquia, para a Colômbia para entrevistar o Aristizábal, o Asprilla, para o Uruguai para entrevistar o Lugano, para Paraguai para entrevistar a Gamarra, para o Arce, para Istambul, para o Zico foi técnico dele, estava no Catar. As viagens, o milionário pagava tudo. O Alex até falou, pode não ser teu melhor livro, mas vai ser o que você mais vai se divertir. Viajou Entendeu? pelo mundo. Beleza. Mas o valor, eu cobrei aquele meu valor. E aí, durante as conversas, eu e o Alex já assim, irmãos, sabe, não sei o quê. Aí o Alex falou, e aí, quanto é que tu pediu pro cara, hein? Aí eu falei o valor. Ele falou, porra, o cara tava disposto a pagar 800 mil, cara. Putz! Aí o Rui me falou, pô, eu fui no do Na Rui, mesma hora eu cara. pensei, por que você não foi no Alex, cara? Pô, Mas ainda eu não nem tinha- conhecia, ainda não tinha pô, desenvol- nem ainda não tinha conhecia. desenvolvido a intimidade. Não, nem conhecia. Então, assim, o Alex queria ver se o santo batia, né? Por isso que ele me chamou para ir a Curitiba. Pro primeiro papo. Entendeu? Então, ali eu vi que, cara, Perdi uma esse margem. livro me surpreendeu. Quando falou assim, 150, cara, top. Top! Você já pensa Eu já assim, tava pensando no cara, pô, vamos baixar pro 80. Vamos chorar, 100 para 125 fechado. A e tal. velocidade Tava da- um sim muito rápido, Não, tinha uma margem. top, assim que eu... Tinha uma margem. Assim, Pensando bem. pensando bem, 150 e pouco. Assim, olhando para as biografias... 150 entrada. 150 entradas. 50 Depois sinal, a gente né? Depois a gente parcela. pensa no mensal. Assim, olhando para os personagens atuais, principalmente os brasileiros, né? Que eu acho que, assim, podem gerar muito assunto, mas são muito blindados. E a gente tem que falar do Neymar, assim. Acho que é, há algum tempo, o principal jogador em campo, ou o principal jogador também fora de campo, midiático. Como é que você observa o Neymar em relação a um olhar de biógrafo, em relação a um olhar de jornalista e também fã de futebol? O que você pensa, assim, se daria uma boa biografia? Seria o mais polêmico entre os brasileiros atuais? Você me pediu 3, né? Então, como fã de futebol, eu acho o Neymar um craque. Tecnicamente, o cara, assim, nível Ronaldinho Gaúcho. Tecnicamente. Como jornalista, eu acho o Neymar um desperdício. Poderia ter sido muito mais do que ele fosse se ele tivesse uma assessoria, se ele fosse bem cercado, se ele fosse bem assessorado. E como biógrafo, eu falo, a biografia do Neymar já foi feita e virou best-seller mundial. É Peter Pan. É o menino que não cresce. Então, eu não tenho o menor interesse em fazer uma biografia do Neymar. Menor interesse. Porque, assim, eu acho que tem coisas na vida, que tipo essa questão do contrato do Alex, que não é pelo dinheiro, entendeu? O dia que o Papai do Céu me levar, eu sei que os turcos vão continuar comprando o Marcos Eduardo Neves. Eu sei que os rubro-negros vão continuar comprando o Zico. Eu sei que os gremistas vão continuar comprando o Renato. Botafoguense comprando o Louco, Heleno. Então, eu vou estar aí espalhado aí. Eu quero ampliar esse legado meu. Eu quero que meu filho, meus netos, meus bisnetos, que nem nasceram, saibam quem foi o bisavô através das minhas obras. Entendeu? Mas o Neymar eu não vejo que possa me acrescentar. Um cara que é um jogador de futebol, mas que, num período de recuperação, faz um cruzeiro e que as mães levam as crianças para conhecerem o Neymar. Ele só aparece de madrugada nas festas. Cara, na boa, o cara não é exemplo para nada. O cara é aquele típico personalidade de síndrome de Peter Pan. Ele é um desperdício talentosíssimo,
Mas é um menino, continua sendo um menino de 18 anos. Se você pegar uma entrevista do Neymar com 18 anos, a entrevista hoje é mas vai ficar rindo, não vai falar nada e não sei o quê. Qual é a grande coisa, contribuição assim, social que o Neymar fez, assim, que o Neymar falou, se posicionou, não sei. Não tem. Não tem. Agora ele está encampando, eu acho que essa questão do campo sintético, mas, pô, isso aí, cara... Porra, eu jogava futebol no Zico 10, uma seleção que o Zico reunia aí jogadores, Jair, Atiço, a gente viajava o país, e ninguém quer ser goleiro reserva. Eu quero, com essa galera aí, com essa resenha, eu quero, eu ficava de goleiro reserva. Aí a gente, cara, todos os jogadores reclamando de grama sintética. Então é óbvio que o jogador sabe melhor que eu. O cavalo sabe aonde é bom correr, entendeu? O que faz mal ao joelho, o que não dá. Você vê, o Suárez não jogou. Não joga, tem jogadores que não jogam em sintético. Então, eles sabem qual é. Então, assim, o Neymar está se posicionando num negócio que, cara... Chovendo no molhado. Chovendo no molhado. Então, assim, não tem nada no Neymar que me acrescente. Eu acredito até que eu, talvez, perderia credibilidade fazendo um livro sobre ele. Você acha que o futebol atual constrói muitos Peter Pans? Pseudo-celebridades. Eu acho que não é só o futebol atual, acho que é a sociedade, né? Hoje, quando a gente vai para a praia e a gente quer curtir uma praia, não sei o quê, por mais que a lei proíba, tem uma caixa de som lá onde você ouve os funks, que são puros palavrões. Eu vou falar até da formatura do meu filho, pô, foi constrangedor ver avós, bisavós ouvindo as letras dos funks. E a gente fala de funk, pô, a gente cresceu com o Claudinho Bochecha, com melodias bacanas, né? Era só mais um Silva, que a estrela não brilha, ele era só... mas era pai de família. Cara, assim, tinha música, tinha mensagem, tinha recado. Hoje né? Trepa num coisa, trepa... Cara, sobe, balança. Soca. Então, assim, eu acho que Toma. sociedade... A gente tem pseudo-celebridades que estão milionários, que não fizeram nada. Que aparecem aí mostrando o corpo nas redes sociais e ganham likes e ganham milhões de seguidores, ou vão pro Big Brother, não sei. Cara, então, assim, o Alex, por exemplo, é um caso, o Heleno também, de um cara que não foi uma personalidade, não foi uma celebridade, ele foi uma personalidade. O presidente da Turquia fica pedindo, rogando, implorando uma data para o Alex, para ter uma reunião com o Alex. E o Alex não vai para não dar dividendos políticos para um ditador, que é o Recep Erdogan. Então, assim, Heleno de Freitas é a mesma coisa. Então, assim, Zico a mesma coisa. Eles são personalidades e os outros são celebridades. E celebridades, o momento descarta muito fácil. Uma verdade. Assim, falando sobre os perfis, né? Por mais que o do Zico não seja uma biografia, mas dá para dizer, por exemplo, que Alex e Renato Gaúcho têm personalidades bastante distintas, né? Como é que você lida, assim, na construção de um cara que você vai ter muitas polêmicas e que vai ficar muito chateado com algumas publicações dentro do seu livro, e já o Alex, acredito eu, olhando de fora, para você, é mais fácil escrever de um cara... Não que o Renato não seja culto, né? Mas de um cara que lê 2 livros por semana. Não, eu acho que, assim, na vida de todos nós temos grandes histórias. As histórias do Alex, por exemplo, são, às vezes, mais polêmicas que as do Renato. Porque as do Renato, o Renato, ele comia mulherada e já falava para a imprensa, entendeu? Tanto é que o maior comedor da época dele não era ele, era o Branco. Porque comia quieto. Então, a mulherada queria um jogador de futebol, tem fôlego, não sei o quê, dava pro Branco, que ninguém ia saber. Se desse pro Renato, o cara já estava na página dos jornais no dia seguinte, porque o Renato explanava mesmo. Então, assim... Ele se expôs muito, ele né? se expôs muito, mas, enfim, a entrevista para ele, que ele deu pro Ricardo na Playboy de 8 páginas, eu receito para qualquer um. Vá procurar isso aí, que ali o Renato conta tudo, que transou na lixeira, que dá os nomes, enfim, faz tudo. Agora, o Alex, por exemplo, quando ele chega e fala que na estreia dele com a camisa 10 da Seleção Brasileira, o Galvão Bueno chega e fala que absurdo dar uma camisa que já foi de Pelé, de Zico, de Rivelino para esse menino. Olha como é esse menino. E o pai dele que tinha feito um churrasco com os amigos. E tá todo mundo lá e o pai dele vai ouvindo o Galvão destruindo a atuação do Alex. O pai dele Cara, passou o pai mal, né? dele perdeu o lado esquerdo, teve um derrame no lado esquerdo. O Alex falou, pode botar, cara, porque foi isso. E aí é aquilo que o Maestro Júnior fala, cara. O profissional que está lidando ali com uma transmissão para o país inteiro, ele tem que ter responsabilidade. Você tem que elogiar sem bajular e criticar sem humilhar. E aí o Galvão humilhou.
E aí o pai do Alex, cara, foi tendo uma vergonha, um negócio, um trauma, um negócio que, cara, teve um derrame. E o Alex me dá uma história dessa e fala, pode botar. Entendeu? E aí, cara, não é polêmico isso? As do Renato todo mundo Surpreendente, lembra. né? O Alex, até hoje, tem uma restrição ao Galvão por causa disso? Você teve desdobramento dessa história? A última entrevista que eu vi do Alex falando sobre isso, ali perto de 2020, sim. Pelo menos eu ouvi o Alex falando em 2020 que sim. Eu realmente eu não sei se ele tem alguma coisa com o Galvão, mas, por exemplo, o Alex deu uma entrevista sobre a Rede Globo, em que ele fala que a Globo é a sala de reuniões quer dizer, que a CBF é a sala de reunião da Globo, né? Porque o jogo tem que acontecer depois do beijo no capítulo da novela, né? Que para o jogador de futebol, você fica no hotel 5 estrelas o dia inteiro, sabe? Esperando para ir para o jogo é 9h30, acaba meia-noite, dia seguinte é folga, entendeu? Relax para o jogador de futebol. Agora, o cara que acordou 6 horas da manhã para trabalhar de 8 até as 6, aí, porra, tem que esperar até 9h30 o jogo, para acabar 11h30, para pegar o trem, meia-noite, chegar em casa 1 da manhã, de novo tem que estar às 7 no trabalho, entendeu? Porra, é desumano. Então, assim, aí ele fala, cara, quem manda no futebol brasileiro é a Globo, não é a CBF. A CBF é a sala de reuniões da Globo. E aí o Alex virou persona não grata na Globo. E aí, de todos os meus livros, o único que eu não fui na Globo foi o do Alex. O único que a Globo não repercutiu foi do Alex, em lugar nenhum. Em nenhum lugar. O Alex foi para a ESPN, o Alex foi para outros lugares, agora virou técnico, enfim. Mas, assim, posicionamento. E tudo que ele conseguiu dessa idolatria gigantesca na Turquia é porque ele levou aquele talento estado bruto que a gente viu em 2003 no Cruzeiro. Todo mundo que viu 2003 sabe o que eu estou falando. Ele levou para a Turquia aquilo por 8 anos. Turquia é um centro de passagem, onde o cara vai ali para ficar 1 ano, não sei o quê, e já ir para Berlim, já ir para Itália, já ir para um lugar. Ou o contrário, o Arda Güler veio agora para o Real Madrid, saiu da Turquia rápido para ir para o Real Madrid. O Alex permaneceu lá, por quê? Por causa de posicionamento, de valores. Cara, nossos filhos estão em escolas trilingües, nossos filhos estão morando na Europa. Porra, eu não preciso ir pro Werder Bremen matar um leão por jogo. Cara, a gente está bem, isso não precisa mudar. Craque do time, 10 e faixa. Craque do time, brilhando na Champions, não sei o quê. A cada renovação de contrato, triplica o contrato. Aí ele diz, eu vou sair. Quadruplica o contrato, entendeu? Então, para quê? Então, ele fica lá. Então, essas questões de ética, família, valores, coisas que ele bebeu muito com o Zico, personalidades, o Zico mesmo fala que o jogador mais parecido com ele, não tecnicamente, mas assim, nos valores, é o Alex. O Alex tem. Então, assim, eu não sei se ele teve problemas com o Galvão, mas como ele tem problemas com a Globo, acredito que tenha problemas com o Galvão. Vamos chegar no Zico, mas eu queria passar pelo Louco Abreu. Por que você escolheu o Louco? E se tem a tua opinião, a gente sabe que ídolo envolve vários conceitos, valores individuais, inclusive, né? O que para mim é ídolo, para o Cadu não é. Ele vê ídolo de outra maneira, você vê ídolo de outra maneira. O ídolo ele vai muito além, inclusive, das vitórias e conquistas. O Louco, na tua opinião, foi o último grande ídolo do Botafogo? Cara, que bela pergunta, porque o Botafogo foi campeão agora, né? Brasileiro e da Libertadores. E assim, quem é o grande ídolo, né? Que o Luiz Henrique teria tudo para ser. É uma bela pergunta. Mas assim, se o Louco é o último grande ídolo do Botafogo, talvez possa ser. Mas eu acredito que o último grande campeonato carioca daqueles históricos é o do Louco Abreu em 2010. Porque você vai lembrar do campeonato do Cocada, do campeonato do Maurício, do campeonato da Barrigada, do Renato Gaúcho, do campeonato do Petkovic, já sabe que é 2001, do campeonato do Louco Abreu. Agora, de 2010 para cá, o campeonato de quem? O campeonato de quem? Até o timaço do Flamengo, do Jorge Jesus, não sei o que, não é o campeonato do Jorge Jesus, do Gabigol, do Arrascaeta, não é. Até porque não teve disputa, né? Não teve um gol histórico, um gol marcante, foram vitórias... O do Marcelo, que seria o de 2023 do Fluminense, Marcelo, acredito, se não estou enganado, só jogou um jogo, só jogou a final. Então, assim, não é o campeonato do Marcelo. Então, assim,
eu acho que foi o último grande cara. Era o mais charmoso dos estaduais. Eu acho que o Louco Abreu é o último. Até em cima de quem ele fez o gol de cavadinha, né? O Que também tem campeonato uma da história. cavadinha do Louco Abreu. Em cima de quem? E a personalidade da cobrança diferente, né? Leva o apelido de louco, já tinha feito isso antes, depois fez de novo pela seleção do Uruguai. E que guardou, né? O pessoal não sabe, o Louco Abreu estreia numa derrota de 6-0 para o Vasco, é substituído no intervalo porque já estava 3-0 para não ser mais massacrado. Então ele estreia num 6-0, onde qualquer astro internacional vai falar onde eu me meti. É clássico isso aqui, tomamos de 6-0. Ele estreia e aí ninguém se lembra. Ele bota a moral ali e leva o time à final da Taça Guanabara contra o mesmo Vasco. 2-0. Ganha de 2-0, ele faz um gol de pênalti chapando, batendo no canto, Fernando Praz pula e não pega a bola. Ele bateu chapado lá. Por quê? Ele poderia bater de cavadinha, o Fernando Praz ia tomar, mas ele ia perder o grande finale. Ele deixou para o grande finale, o grande momento, que é... se ele faz de cavadinha na Guanabara, o Bruno ia ficar parado e ia pegar na final do Carioca. E já tiraria todo o brilho, né, da novidade, por mais que teve um jogo até contra o Fluminense, 2 cariocas seguidos. O Cavalieri pega uma cavadinha dele, ele bate uma outra de cavadinha no mesmo jogo e Exatamente. faz o gol. Foi um 3-2 Botafogo nessa ocasião. Mas assim, dentro dessa questão envolvendo o Louco Abreu, eu até convivi com ele como repórter, era assim, olhando para esses personagens assim, me parece, pelo menos esses assim, dos que estão vivos, o mais arredio, o mais complexo, o mais que tinha capacidade de confrontar, porque tiveram algumas entrevistas no Botafogo que o repórter vinha despreparado e ele... você joga em dupla com o Herrera. Não tem dupla, porque o Herrera jogava de ponta esquerda, o Botafogo tinha um esquema diferente, o Herrera era um segundo atacante, mas no posicionamento não era uma dupla. Ele confrontava muito quem não estava muito preparado para conversar com ele. Aconteceu isso contigo também? Você sentiu assim o Louco o mais arredio entre todos os entrevistados ou biografados? Não, aí eu acho que é diferente, porque uma coisa é o cara que faz a cobertura diária, é aquilo que você vê todo dia, que já sabe como é, que é o jeito, aquele que é cri-cri, ou aquele que não sei o quê, sabe? E o biógrafo, ele já tem um olhar mais assim, meu Deus, como se eu fosse um senhor careca de óculos gordinho, como se eu fosse o Veríssimo, entendeu? Ele já olha diferente pro biógrafo. Já te respeita mais. Ele já olha assim, tipo, ai meu Deus do céu. Então, assim, virou um papo bacana. Quando eu errava alguma questão, ele, não, Marcos, é assim, assim, assim. Agora, ali no dia a dia, depois de um treino, de repente ouvindo uma do cara, né? O cara solta ali na lata, entendeu? Então, foi super tranquilo fazer o do Louco Abreu. O Louco te procurou? Na verdade, o Gustavo Rothstein, ele cobriu o Botafogo na época pelo Globoesporte.com. E aí ele falou, Louco, vamos fazer a biografia? E aí o Louco falou, pô, vamos, é uma boa. Mas o Gustavo ele não sabia essa pegada do livro, né? Então a gente fez uma série de entrevistas com o Louco Abreu entre 2010 e 2011. E guardamos tudo isso para lançar em 2021, 10 anos depois. O livro só saiu 10 anos depois. Se eu fosse fazer as entrevistas com o Louco em 2020, 2019, ele não ia ter tantos detalhes quanto a gente tinha. Então, por exemplo, tudo que ele viveu no Botafogo, tudo que ele viveu na Copa do Mundo, está recheado de detalhes, até os pensamentos que ele tinha ali na hora de bater o pênalti da cavadinha que dá o gol do título, ou aquilo que passa em segundos na cabeça dele. Entendeu? E que a gente sabe que o goleiro de Gana não vê Campeonato Carioca, porque senão, se ele visse o Campeonato Carioca, meu amigo, ele ficaria paradinho ali na hora da Copa. Se o Bruno tivesse visto o Brasil e o Uruguai numa Copa América anterior, também teria feito, porque eu lembro que o Doni era o goleiro da seleção brasileira e acabou o Louco cava e o Doni ainda não tinha sido e aí a questão, alertado. O Bruno deve ter visto, ou os preparadores do Bruno devem ter visto que ele bateu na decisão da Guanabara, bateu no canto. Né? Ficou a última imagem, Ficou aquela imagem, cara, o Louco não vai ser louco de fazer numa final, né? Num jogo de título. O Zidane foi numa Copa do Mundo até, né? Foi até mais louco. Foi mais louco ainda. Final da Copa. E aí tá aquele negócio, depois se a gente pegar o retrospecto, o Zidane já tinha feito alguns. A gente é que não tinha visto, né? Então, assim, isso aí é bacana, que o Djalminha fazia direto isso, né? O Louco fala, ele aprendeu com o Djalminha lá na Corunha, quando eles jogaram juntos. E ali o Djalminha fazendo, aí ele, deixa eu treinar também, aí aprende ali. O Louco é conhecido pela cavadinha, sendo que o Djalminha foi o professor dele. O brasileiro. Personagem maravilhoso. Você falou de seleção brasileira, de CBF e de Globo e tudo mais,
E a gente viu um movimento aí recente do Ronaldo, né, de uma eventual presidência da CBF e tal, de tentar. E o Ronaldo, eu acho, também é um bom de um personagem, né, assim, por todas as histórias vividas dentro e fora de campo. Como é que você observa o Ronaldo hoje em dia dirigente, dono de clube, mas passando por várias fases, né? Início de carreira, brilho, casamentos estrelares. Outras coisas mais. O Ronaldo é um super personagem. O Ronaldo é mundial. O Ronaldo é tipo o Zico. O Ronaldo é aquele que em qualquer lugar do mundo ele tá parado olhando a hora, o pessoal sabe quem é. É tipo o Zico. Então, o Ronaldo, eu teria o maior prazer em biografar, até porque quem viu o Ronaldo no Cruzeiro, aquele menino, né, que foi o que despertou o Alex, cara. Os dois jogavam futsal. De repente ele vê, caraca, o cara tá ali jogando, porra, no Mineirão, meu irmão, também quero isso. Aí o Alex vai pro campo e entra no Curitiba. Quem viu o Ronaldo, pô, de aparelho no dente, trazendo bonés da Copa de 94, nem tendo entrado em campo em 94, enfim, quando o técnico preferiu Viola, o Brasil inteiro queria ver o Ronaldo naquela final, né? Enfim, o Ronaldo super biografado. Eu adoraria biografar o Ronaldo, depois vira empresário, compra o Cruzeiro, tem negócio, compra clube no exterior, vira ídolo no Barcelona, aí vai pro Real Madrid, enfim. Eu acho o Ronaldo um super biografado, mas assim, é aquela questão, cara, vamos contar tudo. E tem coisas aí da carreira do Ronaldo que eu acredito que se eu falar com ele, ele fala, Marquinhos, não vamos falar disso, não. Vamos levantar, não, o pessoal já esqueceu. Entendeu? Então... Ele é empresário. Lei de Rui Castro. Lei de Rui Castro. Biografado bom é biografado morto. Vamos lá, vamos falar do Galo. Você tem uma relação hoje muito mais ampla com o Zico. Todo mundo já escreveu sobre o Zico, todo mundo já faz tudo sobre o Zico. O Zico hoje está numa exposição também grande, enorme nas redes sociais. Mas aí o meu elogio é a maneira como você pescou, né? O enfoque que você conseguiu dar nesse livro, que eu queria que você explicasse. Como é que você chegou, né, a escrever, a ter esse insight? Olha aí, vou dar uma maneira de escrever uma outra história, ou escrever uma história do Zico relacionada a uma outra situação. Como é que foi a criação do O Efeito Zico, a relação com ele na criação dessa obra e os impactos também, o que você teve já de retorno qual foi o efeito do Zico no teu último filho? Então, o principal efeito é que eu estou recebendo uma série de propostas de ídolos do esporte, não só do futebol, do MMA, para fazer a biografia. Estou estudando aí qual que eu vou fechar para esse ano e para o ano que vem. Então, assim, o Zico me abriu muitas portas. E eu não falo só de Brasil, não, porque o Zico é internacional. Então, são ídolos internacionais. Mas o Efeito Zico, assim, eu tenho uns 8 livros do Zico lá em casa. Vários livros do Zico. E, assim, eu não tinha feito um livro do Zico. E eu fui gandula do Zico. E eu vi muita coisa do Zico. Eu vi coisas que ele não se lembrava de ter feito. Então, assim, eu cheguei e falei, Zico, vamos fazer Você não está dando palestra sobre liderança? E ele está viajando o país inteiro, dando palestras de liderança. Ele dava 2 tipos de palestra. Como montar uma equipe vencedora, né? Como foi o grande Flamengo de 78, 83. E palestras de liderança, né? Como você ser líder através do respeito. Como você ter um índice de rejeição 0, né? O pessoal, para falar mal do Zico, vai falar que ele perdeu um pênalti. Uma unanimidade. Como diz o Louco Abreu, né? Pênalti, eu não roubei ninguém, né? Para pedir desculpa. Enfim, então, assim, vamos fazer um livro sobre a sua liderança. E aí ele falou, pô, beleza, porque vai ser bom. Porque quando ele vai para uma palestra e fica 1h30 falando com o público sobre liderança, mostrando exemplos que ele viveu, seja com os jogadores que estão fingindo, dando migué, faltando treino, seja com os dirigentes que não pagam, seja com a imprensa, enfim, como você ser um líder, mostrar respeito. Quando ele abre para as perguntas, o pessoal pergunta do córner do Rondinelli, pergunta do não sei, sai do tema, motivo, né? Então ele fala, cara, o cara que quiser saber mais do que aquela 1h30 dá, porque ninguém aguenta ficar mais do que 1h30 sentado, a não ser eu aqui nesse podcast maravilhoso, eu ficaria o tempo que fosse que dá vontade de ficar, mas ninguém aguenta ali ficar ali ouvindo sem falar, né? Que é uma conversa. Então, assim, leva o Efeito Zico e vai ter ali, você fica 10, 12 horas, lê, relê, entendeu? E pega tudo, absorve tudo dele como jogador,
como técnico, como dirigente, como presidente do Sindicato dos Atletas, como ministro dos Esportes do Collor. Então, assim, tem tudo ali e, como ele falou, a única coisa que eu não fui como no futebol foi empresário. E um ponto importante, assim, não só do Zico, né, mas acho que dentro da nossa sociedade como um todo, assim, talvez esteja faltando exemplos, né? Porque, assim, o jogador de futebol, bem ou mal, ele se torna uma referência, né? E quando a gente faz uma crítica a um atleta que vacila, tem muito menino que faz o cabelo igual ao do Neymar, tem muito menino que faz a comemoração igual a do Gabigol. Sim. E, assim, talvez o Zico, dentro desses personagens enormes do futebol que a gente tem, talvez tenha sido o último grande personagem que você pode falar assim, pô, vou me espelhar no Zico como o Alex fez. Você acha que tá faltando esse tipo de personagem? O cara bom de bola fora de campo? Eu acho que sim, mas aí eu acho que não é um problema do futebol, eu acho que é um problema da Geral. sociedade, né? É um problema da sociedade. Quem é aquele cantor que é o exemplo? É o Roberto Carlos? Cheio de toque, que não pode ter azul, que não sei o quê, que diz que não come carne, mas faz comercial da Friboi. Enfim, quem é o exemplo? É contraditório. E é difícil ser Entendeu? exemplo, sabe? O cara, muito difícil, né? Então, é muito complicado. Você, É um peso Porque muito grande, né? Todos nós somos anjos ou demônios, né? Exatamente. Então, todos nós temos nossos... Quando você nossas cobra tentações. exemplo de alguém, você é Exatamente. exemplo. E quando você aponta o dedo, tem 3 apontados para É você, isso, né? é- Então, é assim... difícil. Mas eles acabam se tornando Sim, exemplos. lógico. Viram referências, Eu né, de acredito, comportamento. eu acredito que o Zico, por exemplo, como ele cita no livro, que ele, já tendo jogado a Copa de 78 e de 82, em 83 ele é vendido para a Udinese, e ele já tendo jogado 2 Copas do Mundo, inclusive de 82, ele continuava indo para a faculdade com o Pinheiro, segurança do Flamengo. E aí, pô, você imagina hoje o Arrascaeta chegando numa faculdade, cara, e entrando numa sala de aula, porque os pais pediram, cara, eu quero todo mundo formado, sabe? E depois de ser jogador, você é o quê? Jogador termina com 30 e poucos anos. Na época era 33, era velho. Hoje dá para um pouquinho a mais. Então, assim, todo mundo tem que se formar. Então, o Zico acabava os treinos, ele ia para a faculdade. E aí tinha um professor Cri-Cri que marcava a prova para quarta-feira. Ele falou, cara, você sabe que é dia de jogo. Deixa eu fazer a prova segunda, eu faço antes. Não, é quarta-feira. Aí o Zico foi reprovado nessa matéria, teve que fazer de novo. Entendeu? Quando ele vai para a Udine, aí ele tem que mandar por navio as provas, o cara corrigia, mandava de volta para ele as notas. Cara, isso é exemplo. Isso é exemplo para o menino, cara, que de repente é um grande talento, é um novo Zico, mas pode ter um problema no joelho e, tipo, o Adalberto, um lateral esquerdo, teve e nunca mais voltar a jogar a mesma coisa. O Bruno Henrique mesmo. Hoje em dia, onde a gente vê que cirurgias como a que o Zico teve, não sei o quê, hoje em 2 semanas o cara já está em campo de novo. Você vê que o avanço da medicina, né? O Bruno Henrique ficou 12 meses, era uma incógnita como que aquele cara que era um trator, que era tipo um Renato Gaúcho, ia voltar, e voltou bem, entendeu? Mas e se volta mal? Entendeu? Então você tem que ter o pós, né? E muito jogador, como diz o Falcão, morre 2 vezes. A primeira é quando para de jogar. Então, assim, o que você vai fazer no pós? O Zico fala isso. O Zico mostra, cara, que você tem que se formar. O Alex lendo livros, essas coisas. Você tem que saber, cara, que aquilo pode acabar, de repente, do dia para a noite. Você lembra do goleiro Rojas? Foi fazer aquela brincadeirinha Aquela achando presepada. Fim de acabou a carreira. carreira, Acabou a cara. carreira. E era um bom goleiro, belíssimo goleiro. Quando você vê a nova geração, parte da nova geração, comparando o Gabigol com o Zico, qual a tua reação? Eu rio muito, cara. Eu acho muito... Mas é muito complicado, né? O pessoal fica... Sempre foi assim, né? Zizinho ou Pelé, Zico ou Pelé, Garrincha ou Pelé. Aí agora, pô, o Pelé já perdeu pro Messi, o Maradona ou Messi. E ninguém chega nunca a acordo nenhum. Às vezes você vai pegar um táxi na Argentina, o cara não discuta Messi comigo, que o Maradona é muito maior, entendeu? Então, é assim, é muito complexo. Porque o Zico sempre teve muito cuidado em abraçar o Gabriel, né? Sempre colocou o Gabriel numa condição quase que de sucessor mesmo, no coração da torcida do Flamengo. Um sucessor é difícil, porque um não substitui o outro, né? Mas, assim, é o cara que representa o grande ídolo de uma geração. Mas o Zico sempre teve muito cuidado em dar passos talvez movidos pela paixão pelo Flamengo, para não ferir a estátua. Porque aqui a gente tem estátua, tem um monte de estátua aqui. Né? Tem mesmo. Tem um monte de estátua. Mas o Zico sempre teve muito cuidado de não ferir a estátua. Né? A estátua que ele tem no Flamengo, a estátua que ele tem no Japão. Sim. Essa é uma característica marcante também do Zico, né? O cuidado que ele tem de preservar os valores que ele conseguiu firmar
com muito empenho ali diante de uma geração de torcedores. Né? Total. Tanto é que o Zico me fala, por exemplo, se ele tem um compromisso marcado e, tipo, meio-dia, e ele acorda de mau humor, ele desmarca o compromisso. Porque ninguém é obrigado a receber uma patada à toa, ninguém é obrigado a receber uma cara feia. Ele, por exemplo, quando chega no CFZ, no clube dele, para uma reunião às 10 da manhã, ele tem que chegar às 9h20, porque ele sabe que ele vai perder 40 minutos dando autógrafo, tirando fotos com todo mundo que está esperando ele. Então, ninguém merece receber uma cara amarrada, um negócio desse. Então, assim, ele prefere evitar de ir para essa reunião, desmarca, remarca para outro dia que ele acorda tranquilo, não sei o quê. Então, esse cuidado com a imagem dele é absurdo. E eu vi, pós-livro, no dia do lançamento no Barra Shopping que você teve lá, e você esteve lá, você deve ter saído depois, pouco depois. Cara, o Zico tinha marcado que ia ficar 4 horas. Era de 6 às... Não, o Zico tinha marcado 3 horas. Era de 6 às 9 o Zico estaria lá. Não parava de vir gente. O pessoal ligando lá no Barra Shopping, e o Zico tá aqui. Aí o cara saía de Ipanema e ia lá pra Barra. Cara, o Zico ficou 4 horas, eram 3 horas. O Zico pediu só o seguinte, 10 horas, fecha a porta da livraria. Para não chegar mais gente. Para não chegar mais gente. Mas já tinha dado o horário dele. Eu, com vontade de ir ao banheiro, não aguentava mais ficar sentado ali. O Zico olhou para quem estava lá e a editora chegou para a gente e falou, Zico, você está liberado, deu o seu horário, obrigado, você ficou até 1 hora a mais. Ele falou, mas e esses que estão aqui na fila? Esse cara deve estar na fila aqui umas 2 horas, 2 horas e meia. O Zico levantou, espreguiçou, porque a gente ficou 4 horas sentados, e tinha mais ou menos 80 pessoas. Ele foi 1 a 1, autografando, tirando foto, pegando a criança no colo, fazendo foto. E aí todos que estavam lá após o horário receberam e ninguém pôde chegar, porque, por exemplo, como obter índice de rejeição 0 na sua profissão? Imagina se deu o horário, o Zico, tchau, gente, deu o meu horário, tá, foi avisado, entendeu? Tem outro compromisso, tchau, tô indo embora. Os caras ficaram 3 horas e meia na fila, chegar em casa, tal do Zico. Aí, Não é tudo isso que vocês falam? Porra, a gente ficou lá 3 horas na fila, deu o horário dele, foi embora, porra, compramos ali, gastamos dinheiro, cara. Então o Zico tem um cuidado. É que nem a história do Pelé. O Pelé atrasava o avião porque ficava atendendo as pessoas no saguão lá do aeroporto e... Tudo bem, atrasava o voo das pessoas. Das outras pessoas. Mas assim, era Alguém aquela ia coisa sair que perdendo. onde ele priorizava o contato, o carinho, a pessoa que está lá querendo uma atenção, né? E é aquilo. É tipo um rei Midas, né? Tudo que... E ele nunca assumiu um cargo de alto comando no Flamengo, também pensando nisso. Sim, né? E quando ele tentou ajudar uma ex-atleta, né, como ele, que tinha assumido a presidência, a Patrícia Amorim, deu um tribufu danado lá, porque tinha um jogador do CFZ. Caraca, o tal do Rafinha, que era até bom jogador, qual a culpa do Zico se o cara era do CFZ? Se fosse do Nova Iguaçu, não ia dar problema. Se fosse do Volta Redonda, não ia dar problema. Porque é do CFZ, aí já tem um bando de jornalista cri-cri e é... questões políticas, entendeu? Aí fala que o Zico está levando vantagem, não sei o quê. Quer dizer que o CFZ não pode formar jogador para o Flamengo? Ah, pelo amor de Deus, pode formar para outros times. Então, assim, o Zico percebeu que botar a cara a tapa não vale a pena, né? É tipo o que eu penso do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus volta para o Flamengo, no mínimo, ele tem que ganhar uma Libertadores. Senão o trabalho vai ser pior do que ele já chega com ali... Estabelecer o sarrafo tá lá no alto. Para ser melhor, ele tem que ganhar um Mundial. Entendeu? Porque, no mínimo, você não ganha a Libertadores. Se for eliminado mais quartas da Libertadores, já não é mais o Jorge Jesus. O que você viu o Zico no Japão, guardar as devidas proporções e comportamentos, né, culturais, né? O turco com o japonês há uma diferença grande de comportamento, até mesmo na aproximação do fã. Mas é uma história semelhante, assim, para o Japão, para Kashima. Na verdade... Ele tem 2 estátuas no Japão. Tem 2 no Japão. O que o Alex é na Turquia, o Zico no Japão. Porque quando ele chega no Japão, o que levou ele, um astro do futebol mundial, um dos maiores nomes de todos os tempos, a encarar um time de Série B
japonês em 1900, nos anos 90. Era um tipo de fábrica, pô. Era Nem tinha futebol a assim, né? Sumitomo Futebol não Metals. tinha, Era um não. time de metalúrgicos que trabalhavam na Sumitomo Metals e acabava e ia para lá. Quando ele chega no primeiro treino, dão uma bola na mão dele. Aí ele fala, para que é isso? Ué, você não vai treinar os jogadores? Ele falou, não, tem 3 goleiros ali que eu quero que deem vários chutes. No outro gol, eu quero que treinem cabeçadas. Compra 80, 200 bolas. Eu não quero uma bola. E se essa bola fura? Acabou o treino? Entendeu? Então o Zico foi no zero, campo minado. Porra, japonês! Porra, Uma bola só? aí, cadê o roupeiro? Fica todo mundo parado, enquanto o cara tá cruzando, os outros jogadores ficam os todos outros têm que parados. parar. Fazer Os outros embaixadinha aqui, não- que é? Nada, aí se furou, acabou. Então, assim, o futebol Eles não é uma tinham muita bola. noção, né? Eles não tinham noção, não tinham noção. Então, o Zico pegou os roupeiros, os massagistas, levou pro Brasil para verem como que o roupeiro faz, como é que ele guarda, como é que o massagista trata. Ele ensinou Ensinou mesmo. o futebol do zero pra eles, né? Do zero. E levou pra Copa do Mundo, E aí, isso que é bacana. tanto é que teve um jogo que o Alcino meteu 3 gols, e aí, de repente, nos últimos minutos, ele quis dar chapéu, não sei o quê, perdeu a chance de fazer um gol. Tava 5-0 o jogo. Aí o Alcino lá foi o craque do jogo, todo mundo entrevistando. Quando ele chega no vestiário, o Zico olha para ele, cara, como é que você fez aquilo? Ele, porra, Galo, eu meti 3 gols. Meu irmão, a gente não tá aqui... desculpa a palavra, foda-se que foi 5-0, 6-0 ou 4-0. Entendeu? A gente tá aqui para ensinar esses caras. Se o jogo tiver 0-0, esse cara agora vai querer dar um lençol em vez de chutar uma bola, cara. Entendeu? É o tal do exemplo que a gente tava falando. É um exemplo. Então você não tá aqui, cara, você já fez 3 gols. Beleza, cara. Por que você foi fazer aquilo? O gol tava feito. Entendeu? Os caras vão achar isso. Os jogadores no vestiário ficavam anotando o que o Zico falava. E quando chegava na véspera do jogo, botava a chuteira, o meião, não sei o quê, e dava uma lida ali no negócio. Aí o Zico falou, gente, cara, não é para levar o pé da letra, você tem que, cara, o futebol tem que... Tem coisas que não é na só a hora, teoria, né? É na Ele dá hora. com o tradutor. É complicado. Então, assim, o Zico realmente ele transformou a ponto de, na última Copa do Mundo, o Japão ficou em primeiro lugar num grupo que tinha Espanha e Alemanha. Foi uma Copa, inclusive, muito boa para a seleção japonesa, que vem melhorando o desempenho dela tempo após tempo. Uma curiosidade minha, assim, para conversar com um biógrafo, quanto tempo leva, em média, claro que cada personagem é um personagem, cada situação é uma situação, mas em média, ou pelo menos no mínimo, quanto tempo você demora para fazer uma biografia? Olha, eu vou te dizer que a que eu não faço nunca mais na minha vida, que eu fiz, foi a do Roberto Medina, do criador do Rock in Rio. Eu fiz em 4 meses esse livro, mas assim, eu não vi meu filho crescer, eu nem olhei para o meu filho. Eu nunca mais faço isso, 4 meses. Mas é porque tinha um Rock in Rio e tinha prazo. um prazo. Ou eu pego ou eu não pego. Entendeu? Ou vai ter livro ou não vai ter livro, porque nenhum outro biógrafo pegaria. E eu peguei, por causa do desafio. Mas não pego mais. Trabalho de 4 meses é impossível. Pesquisar anos. O cara contratou, trouxe Frank Sinatra. O cara, não dá. É muita coisa. É complicado você esmiuçar um tempo, porque, por exemplo, se você for fazer a biografia da Anitta, olha qual a idade que a Anitta tem. É a Fernanda Montenegro? Olha, É uma outra demanda. Então, assim, a quantidade de trabalhos, história, a quantidade de história, a quantidade de pessoas relevantes que eu vou entrevistar. Então, tem uma variável grande. Se o cara for fazer uma autobiografia, só o depoimento dele, ou se eu Fugir vou fazer... de algo que já foi dito demais sobre aquele personagem, né? Exato. O fato de eu ter sido gandula do Zico, eu visualizei em campo atitudes dele que, assim, muita gente não vê, detalhes de bastidores. Eu estava dentro do vestiário. Então, assim, eu era um testemunho ocular da história. Eu falo pro Zico, cara, eu te conheço há 38 anos, mas ele não lembrava de mim, gandula. Ele só veio lembrar de mim quando... Para ele, a gente se conheceu em 2013. Mas eu conheço ele desde 87. Eu estava do lado, assim, olhando. É como se fosse aquela personagem da Luana Piovani, Mulher Invisível. Eu estava ali vendo tudo. Ele que não estava me vendo, entendeu? Então, eu fui lembrando, cara, eu fiz isso mesmo? Eu falei, fez, cara. Eu estava lá, entendeu? Durante o jogo com Nova Cidade, foi 8-1. Então, assim, aí isso é que é o bacana, você trazer dados novos para que os futuros biógrafos, quando forem fazer outros livros, usem os nossos como referência até de pesquisa para fazerem livros até melhores que os nossos. O de menor tempo, 4 meses, o do Medina, e o que demorou mais tempo para você fazer? Foi o Heleno de Freitas, que foram 3 anos,
porque, enfim, era um personagem dos anos 40, eu tive que voltar ao tempo, né? E mostrar uma Copacabana que não existe, um Rio de Janeiro glamouroso, que era a capital da República, que não existe mais. E aí também fui descobrindo tanta coisa interessante que, cara, fui dando um jeito de embutir aqui. Por exemplo, teve uma época, em 1942, que o Brasil decidiu entrar de vez na guerra, na Segunda Guerra Mundial, porque torpedearam navios brasileiros na nossa costa, eram submarinos alemães. Então, quando torpedearam navios na nossa costa, as praias começaram a ficar vazias, porque as mães não queriam levar seus filhos ali para a areia, achando que podia subir um submarino ali, era lá longe, mas achando que ia subir um submarino ali e matar os filhos dela. Aí a Maria Lenk, que tinha se aposentado, que foi uma das maiores nadadoras brasileiras em Olimpíadas e tudo, a Maria Lenk, visionária, porque era uma Copacabana, que o Copacabana Palace era tipo uma fortaleza e o resto eram casinhas pequenas. Hoje, Copacabana é menor dos prédios de Copacabana, mas antes era o maior de todos. A Maria Lenk, visionária, chega para o pessoal, dono do Copa, os Guinle, e fala, vamos fazer uma escolinha de natação aqui na piscina do Copa. E aí todas as mães levaram as crianças para a piscina. Hoje tem escolinha de natação em qualquer academia. A Maria Lenk cria a primeira escolinha de natação do país. Cara, eu vou morrer com informação dessa, tendo acesso a isso? Cara, eu boto no livro, entendeu? Eu faço. Enquanto o Heleno está fazendo isso, enquanto o país está passando por isso, Maria Lenk está fazendo isso. De uma certa maneira, você vai também homenageando outros grandes personagens que dentro pontuaram a história. Dentro de uma biografia Maria só, Lenk você já tem sua biografia. cita Maria vários personagens e, assim, muito bacana essa contextualização da época do Heleno, porque o que está acontecendo no entorno? Isso. Que aí você faz as pessoas que, de repente, nem estavam só interessadas no Heleno se interessarem pelo todo. E o cara até se perde, assim, esquece o Heleno e começa a imaginar. Eu fiquei pensando aqui, as mães não levando os filhos pra praia, por exemplo. A biografia é um livro de história. Exatamente. Assim, pô, se eu um dia fosse fazer o livro sobre, por exemplo, o Petkovic, cara, eu vou citar as Torres Gêmeas em 2001, entendeu? Ele quebrou as Torres Gêmeas do atual campeão brasileiro, entendeu? Então, assim, vamos dar mais informação do que o cara necessariamente quer. Ele comprou para ter aquilo, mas vai ganhar mais. Deve ser difícil de enxugar às vezes, né? De falar, Ai, dá vontade, né? Você tem aqui uma de hesitação assim, não, acabou, realmente acabou, é hora de publicar. Esse momento é difícil. Esse momento é o mais complicado, porque, assim, é o momento que eu não vou ler de novo. Porque eu, quando fiz esse livro aqui, eu tinha 27 anos. Hoje eu sou subóbito. Hoje eu tenho 50. Que isso. eu jogo uma pelada no Flamengo que é subóbito. É muito bom o nome, cara. Não me arrasta pra essa não, calma aí, pô. Não, mas todos somos subóbito. Então, assim, eu tinha 27 anos. Você acha que hoje eu escrevo o mesmo que eu escrevia com 27 anos? Visão Cara, de já mundo, mudou. tudo diferente. Eu cortaria visão 3 de vida. parágrafos ali, eu tiraria 2 vírgulas, entendeu? Então, eu não consigo nem ler um livro meu que eu já publiquei. Você estava com a faca nos dentes ali. Ali eu era o Renato 85, né? Então, por exemplo, eu vejo que muitos artistas são assim. Sou muito amigo do Raimundo Fagner, e uma vez ele chegou, cara, vem ver me chamou para ir na casa dele para ver o DVD novo dele que ele ia lançar. Aí eu, fui amarradão, vou ver em primeira mão o DVD do show dele ao vivo. Ele botou o DVD inteiro lá, sem som. E eu fiquei vendo lá ele cantando, os takes do público lá vibrando e sem som. Aí eu falei, você pode aumentar? Ele, de jeito nenhum. Eu, por quê? Porque eu errei essa nota aqui, não sei o quê. Ele não consegue se ouvir. Ele não consegue. Ele cantaria diferente hoje, entendeu? Naquele dia, 2 meses, ele cantou de uma forma que hoje ele já cantaria diferente. Mesma coisa o jogador. O Júnior sempre falou isso, né? O que ele corria com 18 anos, com 38 ele já sabia os atalhos. Ele chegava mais rápido. Então, assim, a gente vai mudando. Então, eu não consigo ler um livro que eu já fiz porque eu já reescreveria de uma forma diferente. É difícil encerrar uma obra, como é difícil encerrar um papo como esse, né? Tinha tanto assunto, né? A gente está te entendendo na questão da biografia, a gente está sentindo isso agora. O podcast, um papo como esse, é uma obra aberta, né? Assim como é a sua carreira, que vem a próxima biografia. E vindo a próxima biografia, virão mais papos também aqui no Conta e Manda Podcast, Marquinho. Mas eu quero encerrar com uma pergunta. Sim. Desses personagens todos aqui, quem é que entra na tua seleção de todos os tempos? Minha seleção de todos os tempos? Zico. Só o Zico. Ele tá olhando fixo para Pesado, Alex aqui. né? Ó. É pesado o negócio aqui. Mas, assim, a seleção Brasil, seleção mundo? Seleção Brasil.
Seleção... Aí a gente tira o Louco Abreu. Mas só o Zico. Só o Zico. Só o Zico. Só o Zico. Porque o Alex ali, a briga é muito forte, né, cara? A camisa 10 ali foi, Ademir da Guia, Pelé, Rivelino, Zico. A posição ali, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo. É uma briga muito forte. Esse é com certeza. Mas, certamente está no Palmeiras de todos os tempos. Com certeza. Tá No no Palmeiras, Cruzeiro, no Cruzeiro, no Curitiba, no Fenerbahçe. Está no Flamengo de todos os tempos, está no Grêmio de todos os tempos, tá no Botafogo de todos os tempos. Sim. O Heleno, sim. Tá no Botafogo todos os tempos, tá no Botafogo, mas foi campeão pelo Vasco, pelo Expresso da Vitória. O Renato é ídolo do Fluminense, é ídolo do Grêmio, é ídolo do Cruzeiro. Enfim, por aí vai. O Nunes é um jogador que no Santa Cruz levava o Santa Cruz às semifinais do Brasileiro, foi o primeiro nordestino convocado para uma Copa do Mundo em 78, mas cortado por questões políticas, porque o Roberto Dinamite era muito forte, Eurico Miranda mandava. Enfim... Todo mundo aqui é imortal. Tá nos e o legal- gigantes de todos os tempos da área de entretenimento. Esse o maior daí festival, um festival que passou o Woodstock, né? Um festival que ganhou o mundo, né? E que ele, inclusive, quer fazer um interplanetário. Tipo assim, quando terminar no Japão, tá começando no Brasil, ou seja, você vai ficar 24 horas no ar no Multishow da vida, entendeu? Então, assim, são visionários, são gente que... Enfim, cada um com sua história, cada um eternizado, e eu fico feliz de me eternizar junto com eles. Deixa Sem eu dúvida, só- o reconhecimento desses personagens é o reconhecimento do seu trabalho. Né? Eu acho que um dia que um biógrafo quiser fazer a minha biografia, vai ter que passar pelos personagens, né? Porque um pouco de cada um deles fica comigo, cara. É incrível. E vai O contar fantasma do Heleno volta e mexe em mim, cara. E vai contar suas histórias dos gramados. também. Deixa eu, só para fechar da minha parte, você já tem alguma coisa em mente para um próximo filho? Tenho, mas ainda não posso... Não pode revelar. Não posso revelar, senão Pô, o não vai contar e empresário... mandar isso aqui? senão o empresário fala, só cobrou isso? Só cobrou isso? Não. Mas já tá... Já está engatilhado. Mas, assim, eu posso adiantar. É um grande astro internacional de um grande time brasileiro de grande torcida. Aí fica aí a dúvida. Será Elias Figueroa? Será De Leon? Será Rascaeta? Será Depay? Será Petkovic? Será Lugano? Será Luiz Sorin? Soares. Será Soares? Será Clarencido. Rincon? Messi. Será Gamarra? Não, jogou no Brasil. Jogou no Brasil. Jogou no Brasil. Eu pensei em Sidoff, que teria uma história Seedorf. bacana. Grande ídolo internacional de grande torcida que jogou no Brasil. É muita gente. Mas pelo menos a gente já deixou uma dica aí, Deixou a pessoal, dica. ir pesquisando, Olha aí. mandando nos comentários aí. Vai agradar. No Conta e Manda podcast, parte 2, com Marcos Eduardo Neves, a gente vai falar mais sobre essa biografia. Marquinho, que prazer, que satisfação enorme, que cara. maravilha, Muito bom cara. mesmo. O ruim é que acaba, né? Passa tão rápido. Que nem gente. seus livros. Seus livros. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. E na próxima eu volto com esse personagem aqui e a gente vai falar Contar e mais mandar. ainda. E aí, gostaram? Curtiram? Compartilhe esse nosso material nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Conta e Manda Podcast, sempre aqui, do Multi Estúdios, do Parque Jacarepaguá. Eu e Characadu. Valeu, Éboli. Foi um papo muito bacana, né? Mergulhamos na história de muitos personagens, né? Até personagens que a gente nem viu, mas no livro e nas biografias a gente vive os momentos também, mesmo depois que eles tenham passado. Valeu, galera!